Hoje o vídeo é tutorial de maquiagem, tava demorando, né? Hoje eu vou estar gravando com uma paletinha que eu sou muito apaixonada por ela. E aí ela teve agora trocando de embalagem, que é a paleta CD, que antes tinha esse nome porque ela era na embalagem de CD, a paleta de 30 cores de sombra da Catarine Hill. Porém, agora ela trocou a embalagem, ela não é mais naquela embalagem CD, ainda bem, porque estava demorando, né, para eles trocarem a embalagem. E aí a embalagem agora é super resistente, ó. Ela é bem mais grossa e bem mais resistente do que a outra paleta. Modificaram aqui em torno, que eu vi, de 12 cores, né? Teve modificando alguns verdes que tinha antes na paleta, não tem mais, colocou esse verde aqui mais escuro agora. Acrescentou algumas cores, vermelho não tinha, esse lilás também, então algumas cores esteve modificando. E eu percebi também nessa nova paleta que as cores estão mais pigmentadas, estão mais vivas. Então adorei, já amava, né, a primeira paleta na outra embalagem e agora então fiquei mais apaixonada ainda. É uma paleta que dá pra usar pra qualquer maquiagem, gente, porque tem muita cor de sombra. Então assim, só com ela você já faz várias maquiagens. É super útil e o preto é super pigmentado, o marrom terra que a gente usa muito pra côncavo também, então é super pigmentada. Então eu resolvi fazer esse tutorial de maquiagem com essa paleta, só usando ela, tá? As cores, vai tá bem fácil essa maquiagem, então dá pra você reproduzir tranquilo em casa, tá bom? Então, assim, só uma corzinha aí que é da paleta nova. Se você tiver a paleta antiga, tem um tom aí que eu usei, o clarinho do canto interno, não tem na antiga paleta, tá bom? E o batom que eu tô usando não é batom, então, é o Clown da Catarine Hill, que eu apaixonei usar como batom, esse aqui, esse tom mais quente, meio rosado, né? Um rosa mais forte. E aí é o Clown, não é batom, mas como é Clown, ele é bem pigmentado, ele fica muito bem na boca, ele não sai. E textura mais cremosa, ele não tem efeito mate, tá? Então, vamos me acompanhar aí no passo a passo. E se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, por favor. E não deixe de dar seu joinha e deixar seus comentários aí embaixo, que eu vou estar lendo com muito carinho. Deixar sugestões, né, para as próximas maquiagens, para os próximos vídeos. E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem do passo a passo. Tá bem legal e bem fácil de fazer. E coringa, né, porque dá para usar em qualquer ocasião. Tá bom? Ah, e dou dicas também para quem tem o olho pequeno. Então tá bem legal também para quem tem o olho pequeno. Bom, o primeiro passo que eu vou estar usando nessa maquiagem é passar o corretivo. Vou usar esse quartetinho aqui da Catarine Hill, esse tom mais clarinho. Vou passar em toda a minha pálpebra. Esse corretivo pode ser substituído também, tá? Pelo potencializador de sombra, ou com primer de olhos. Esse que eu tô usando, o corretivo da Catarine Hill, ele é mais cremosinho, então ele segura bem as sombras. Então, depois de passar o corretivo para segurar a sombra, eu vou estar usando pó translúcido, fazer uma caminha aqui embaixo. Isso porque minha pele já está preparada. Se você for começar pelos olhos, não tem essa necessidade de colocar esse pozinho aqui embaixo. O primeiro passo de sombra eu vou estar usando hoje, tá? Esse vídeo é mais para falar sobre ela, então todas as cores que eu vou estar usando vai estar aqui nessa paletinha de 30 cores da Catarine Hill. E ó a nova embalagem como tá 10, gente. Porque aquela ficava devendo muito nessa embalagem, porque ela era muito frágil, quebrava fácil. O designer também, né, que era a paletinha CD, também não era legal, então eles mudaram agora e tá excelente. A sombra não quebra, é super mais resistente. E o preço também não alterou. Aí eu vou estar usando para iluminar abaixo da sobrancelha esse tomzinho aqui, mais clarinho, tem um pouquinho de brilho.
E eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Depois de iluminar, vou usar o pincel 143 da Dye Makeup e vou pegar esse tom de marrom mais quente aqui da paleta, ó. E para esfumar o côncavo. E aí, esfumar esse movimento de vai e volta, movimento circular, até o cantinho, tá, gente, do olho. Depois de esfumar bem o côncavo, ele vai pegar mais alto até o canto interno e esfuma bem. Isso um bom pincel já ajuda. E vou usar agora a sombra preta com outro pincel da Dye Makeup, o 125. Ele é mais fininho, as cerdas dele. Com a sombra preta da paleta, que é super preta. Ah, sim, tem um comentário que eu tenho pra fazer também, que eu achei que a nova paleta, as cores veio mais pigmentada. Eu tive essa impressão. O preto vai pegar aqui depositando no canto externo. Primeiro só faz esse trabalho de depositar, tá? Depois a gente vai esfumar ela. Ó, depositei aqui todo o meu canto externo. E agora eu vou entrar no meio, logo abaixo da marrom terra. E aí, ficou marcado, então para dar o acabamento, eu vou voltar com o primeiro pincel, com a primeira sombra marrom terra, e vou dar o acabamento aqui, ó, onde encontra as duas, para estar mesclando as cores, nessa junção das duas, ó, para não ficar nada marcado. E aí fica bem esfumadinho. Depois da sombra preta, eu vou pegar um pincelzinho de depositar sombra e vou voltar naquele corretivo e limpar essa parte da pálpebra móvel onde eu vou colocar a sombra clara. Não precisa ficar certinho, tá, gente? É só mesmo pra estar dando uma limpada aí onde vai colocar a sombra clara. Ó. Então, não precisa ficar certinho. E agora, as cores da paleta que eu usei foi esse cobre aqui, tá? E usei o coralzinho de cima. Eu tive usando as duas. Então, primeiro eu vou depositar a sombra clarinha, essa aqui. Desde o cantinho interno. E aí, antes de chegar no preto, eu vou parar, porque esse cobre vai vir na transição das duas, do claro com o preto. Então, agora eu pego a mais escura e venho depositando aqui, ó, nessa transição do claro pro preto, pro escuro. E claro, esfumando para mesclar as duas cores, ó. Tá? E aí, agora voltar com o pincel do preto e dar um acabamento final aqui. Ok.
Na parte de baixo, antes de fazer o delineado, eu usei lápis nude. Isso é um truque ótimo para quem quer aumentar os olhos. Então, quem tem um olho pequeno, quiser fazer esse truque do lápis nude dentro da linha d'água, é ótimo para quem tem olho pequeno. Bom, depois do lápis nude, com o pincel lápis, eu vou esfumar essa parte de baixo com o mesmo marrom do côncavo, o mesmo marrom terra que a gente usou no côncavo. Aqui fora do olho todo eu esfumo com esse marrom terra. Gente, esse marrom esfumado embaixo, ele vai ser um acabamento e faz que o lápis ele fique mais sequinho, né? Sele mais. E fica sendo a bordinha do lápis preto fora. O acabamento fica bem mais bonito. Lápis preto que eu tô usando, da Eudora. Esse bem pretinho, da linha Soul. E vou passar aqui rente aos cílios, fora do olho. Então, quem quer aumentar o olho, é uma dica bem legal. É fazer isso, o nude dentro e o preto fora. Agora, eu vou esfumar selando com sombra preta esse lápis. Vai deixar mais pretinho e vai selar bem aí esse lápis. Ok, lápis preto passado. Agora, vamos pro delineador. Eu fiz ele com o puxado, mas você pode estar fazendo sem um gatinho se você também não gostar ou tiver a pálpebra caidinha, inchadinha. Não conseguir fazer, pode estar substituindo, não tem problema. É só no final você esfumar com sombra preta para fazer o acabamento do delineado. O que eu vou estar usando da Inglot, que é o meu preferido. Hoje eu não troco ele por nada, só ele. Uso um pincel bem fininho de unha. E aí eu ensino só passar o delineado. Tem um videozinho aí no canal, tá? Se você tiver dificuldade, tem um vídeo só ensinando como fazer o delineador. Venho passando ele com o pincel deitado. Começo do meio pro final e vou aos pouquinhos. Fez ele normal. Para puxar o gatinho, a gente vai daqui dos cílios inferior, de baixo, puxa um risco em direção à sobrancelha. Depois desse risquinho puxado, só vim completando. Não esquecer sempre de unir com a parte de baixo. Terminando o delineado, eu vou passar máscara de cílios embaixo, porque como eu tô de alongamento de cílios, eu não posso estar passando na parte de cima. Então, vou passar aqui embaixo. Gente, agora é só varrer aqui esse pozinho, que aí tudo que caiu na pele não vai manchar. E esse olho tá pronto. O batom que eu tô usando, na verdade, não é um batom. Eu tô usando o Clau, esse tom, o 2218, o Clau da Catarine Hill, nesse tom. E aí eu usei como batom, me apaixonei pela cor, porque eu não tinha achado nenhum batom nessa tonalidade e que fosse tão consistente e cremoso. Então, adorei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado do resultado dessa maquiagem que eu amei fazer pra vocês, tá bom? Então, é só seguir as dicas e fazer tudo em casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!